E aí, humanos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aloilson Tavares e hoje nós vamos ver sobre divisibilidade, certo? E o que seria divisibilidade? Nós vamos ver quando um número ele é divisível por outro. Quando estamos vendo conteúdo de divisão, nos deparamos com dois tipos de divisão. A divisão exata, certo? Que é quando o meu resto é igual a zero. E a divisão não exata, que é quando o meu resto é diferente de zero. Tá bom? Um número ele é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Ou seja, toda divisão que tivermos que ela for exata, os dois números são divisíveis. Vamos conhecer agora os critérios de divisibilidade, ou seja, como identificar se um número é divisível por outro. Vamos começar aqui com a divisibilidade por 2, certo? Por que não começar com a divisibilidade por 1? Porque todo número ele é divisível por 1, certo? Que fique claro. Divisibilidade por 2. Número divisível por 2 é um número quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Ou seja, são números pares. Vamos ao exemplo. 318. Ele é divisível por 2? Sim, porque ele termina com 8. Consequentemente, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, o nosso 318 é divisível por 2. 452 é divisível por 2? Observando o último algarismo, que é o 2, faz com que 452 seja um número par. Se ele é um número par, ele também vai ser divisível por 2. 527. Ao observar o último algarismo, 7, eu posso concluir que ele não seja um número par. Se ele não é um número par, ele não é um número divisível por 2. Então, 527 não é divisível por 2. O que isso quer dizer? Que meu 318, ao efetuar a divisão por 2, eu vou encontrar uma divisão exata, tá bom? Com o resto igual a zero. Ao efetuar 452 dividido por 2, eu vou encontrar uma divisão exata, com o resto igual a zero. E meu 527, se eu for dividir por 2, eu vou encontrar uma divisão não exata, ou seja, o meu resto não vai ser zero. Então, nós dizemos que o 527 ele é não divisível por 2. Vamos agora para a divisibilidade por 3, ou seja, um número que seja divisível por 3. E o número ele vai ser divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, eu tenho aqui o número 621. Para que eu possa saber se ele é divisível por 3, basta que eu some todos os algarismos e no final meu resultado seja um número divisível por 3. 6, meu primeiro algarismo, mais o 2, mais o 1. 6 mais 2, 8, com mais 1, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Por quê? Porque quando fizemos 9 dividido para 3, dá igual a 3. Então, o meu número 621 é divisível por 3. 485 é divisível por 3? Basta que eu some meus algarismos, 4 mais 8 mais 5, que é igual 4 mais 8, 12. 12 mais 5, 17. 17 é um número divisível por 9? Não. Então, o número 485 não é divisível por 3. O que isso quer dizer? Que se eu for dividir o meu número 485 por 3, vai dar uma divisão não exata. 609. Basta que eu some meus algarismos. 6 mais 0 mais 9. 6 mais 0, 6. 6 mais 9, 15. 15 é divisível por 3? Sim. Quando eu efetuo 15 dividido por 3, eu vou encontrar 5. Logo, 609 é um número divisível por 3. Divisibilidade por 4, certo?
Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos é um número divisível por 4. Vamos ver nos exemplos. Eu tenho aqui 4.312, certo? E quais são os meus últimos dois algarismos? O número 12. Certo? O número 12 é divisível por 4? Sim. Se eu dividir 12 por 4, eu vou encontrar 3. Sabendo disso, eu posso afirmar que o meu número 4.312, certo? Ele é divisível por 4. O que isso quer dizer? Que no ato da divisão de 4.312 por 4, eu vou encontrar uma divisão exata, certo? 758.836 é um número divisível por 4? Vamos verificar. Quais são os dois últimos algarismos? O 3 e o 6, formando o número 36. Se eu dividir 36 por 4, 36 dividido por 4 dá quanto? 9. Certo? Sabendo disso, eu posso afirmar que os meus dois últimos algarismos formam um número, que é o 36, divisível por 4, que encontramos 9. Logo, podemos concluir que 758.836 é um número divisível por 4. Ou seja, se eu efetuar a divisão entre eles, eu vou encontrar uma divisão exata. Próxima. 1.635 é divisível por 4? Basta que eu observe os meus dois últimos algarismos, o 3 e o 5, formando o número 35. 35 dá para dividir por 4? Não. Logo, o número 1.635 não é divisível por 4. Podemos concluir que 1.635 não é um número divisível por 4. É importante que tenhamos e vamos trabalhando a memorização desses critérios de divisibilidade, certo? Vamos agora para a divisibilidade de um número por 5. São números que são terminados em 0 ou 5, tá bom? Exclusivamente esses dois casos. Se o número for terminado em 0 ou se o número for terminado em 5, esse número é divisível por 5. 320, ele termina em quê? Em 0. Então eu já sei que 320 é divisível por 5. 835 é divisível por 5? Sim, porque eu tenho um número 5 aqui no final, certo? O que atende a essa particularidade. Então, 835 é divisível por 5. E o número 728 é divisível por 5? Não. Por quê? Porque ele termina em 8. E números divisíveis por 5 são números terminados em 0 ou 5. Tá bom? Então ele é não divisível. Vamos ver agora quando um número ele é divisível por 6, tá certo? Um número vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e quando ele for divisível por 3, tá bom? Então, quando é que o número é divisível por 2? Quando ele é par. Ou seja, todo número divisível por 6, ele tem que ser par. Mas são todos os números pares? Não. Além dele ser par, ele tem que ser divisível por 3. E quando que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos é igual a um número divisível por 3. Tá certo? Temos aqui o 756. Ele é par? Sim. Então, ele tem grandes chances de ser um número divisível por 6. Certo? Agora, basta verificarmos se a soma de seus algarismos dá um número divisível por 3. Vamos ver. 7 mais 5 mais 6. 7 mais 5, 12. 12 com mais 6, 18.
18 é divisível por 3? Sim, 18 dividido por 3 é igual a 6. Então, podemos concluir que 756 é um número divisível por 6. Por quê? Porque ele é par, já que termina em 6, e também a soma de seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Então, podemos concluir que o número 756 é um número divisível por 2, um número divisível por 3 e um número divisível por 6. 527 é um número divisível por 6? Felizmente, eu já vou poder descartar o 527 ser um número divisível por 6. Por quê? Porque ele termina em 7. Quando o número termina em 7, ele não é um número par, ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, ele não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, ele também não vai ser divisível por 6. Não é divisível. 872 é divisível por 6? Bem, tem grandes chances. Por quê? Porque ele termina em 2. Se ele termina em 2, ele já é um número par. Se ele é um número par, é um número divisível por 2. Para me saber se ele é um número divisível por 6, basta que eu verifique se ele também é divisível por 3. Para que ele seja divisível por 3, o que eu tenho que fazer? A soma de seus algarismos tem que resultar em um número divisível por 3. Então, vamos verificar. 8 mais 7 mais 2. 8 mais 7 dá 15. 15 mais 2, 17. Logo, 17 é divisível por 3? Não. Consequentemente, 872 também não é um número divisível por 3. Se ele não é divisível por 3, ele não pode ser divisível por 6. Divisibilidade por 7. Para identificarmos se o número é divisível por 7, é necessário um pouquinho mais de calma. Certo? Por quê? Porque a divisibilidade de um número por 7 dá-se pelo dobro do último algarismo subtraído do que resta do numeral. E o que seria isso? Quem é o meu último algarismo aqui? O 3. Quem é o dobro de 3? É a mesma coisa de 6, não é isso? Então, eu vou pegar o meu resto do numeral, nesse caso é o 20, e subtrair com o dobro do último algarismo. Quem é o dobro do último algarismo? O 6. 20 menos 6, que é igual a 14. 14 é divisível por 7? Sim. 14 dividido por 7, encontramos 2. Consequentemente, o número 203 é também divisível por 7. Certo? 294. Vamos pegar o todo numeral, exceto o último algarismo. Ou seja, eu vou ter aqui o 29. E vou subtrair do dobro do último algarismo. Quem é o último algarismo? O 4. E quem é o dobro de 4? A mesma coisa de 2 vezes 4, que é igual a 8. 29 menos 8, 21. 21 é divisível por 7? Sim, 21 dividido por 7 dá 3. Então, podemos concluir que o número 294 também é divisível por 7. Certo? 840. Eu vou pegar o meu número, exceto o último algarismo, que nesse caso 84. Vou subtrair com o dobro do último algarismo. O dobro de 0 é 0. Resulta em 84. 84 é divisível por 7, ou seja, 84 dá para dividir por 7? 12. Então, podemos concluir que o número 840 é um número divisível por 7. Divisibilidade por 8. Todo número terminado em 000, certo?
ou quando os 3 últimos algarismos são divisíveis por 8. Temos aqui 45.128. Os 3 últimos algarismos formam o número 128. E agora eu preciso saber se o número 128 dá uma divisão exata com o número 8. 128 dividido por 8 dá igual a 16. Então, podemos concluir que o número 45.128 é um número divisível por 8. Próximo exemplo, trago aqui o 45.321, certo? Os meus 3 últimos algarismos formam o número 321. Agora eu preciso saber se o número 321 é um número divisível por 8, certo? O que eu posso concluir aqui, 321 não dá para dividir por 8, ou seja, 45.321 é um número não divisível por 8. 7.000, chegamos num caso aqui que é um número terminado em 3 zeros, então, consequentemente, é divisível. Divisibilidade por 9 é quando temos a soma dos algarismos desse número resulta em um número divisível por 9. É semelhante a uma divisibilidade por 3, tá bom? Vamos verificar se 1935 é divisível por 9, efetuando a soma entre seus algarismos. 1 mais 9 mais 3 mais 5. 1 mais 9, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. 18 é divisível por 9? Sim. Se eu efetuar 18 dividido por 9, eu vou encontrar 2. O que podemos concluir? Que o número 1935 é um número divisível por 2. 5.381. Verificando a soma de seus algarismos, 5 mais 3 mais 8 mais 1. 5 mais 3, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 1, 17. 17 é divisível por 9? Não. Então, esse número aqui não é divisível por 9. Vamos ver que a divisibilidade de um número por 10. É todo e qualquer número que termina com 0. Por exemplo, 5.420 ele termina em 0. Consequentemente, ele é divisível por 10. 840 também termina em 0. Então, podemos concluir que 840 é divisível por 10. Trago aqui também a divisibilidade por 100 e por 1000, que se dá pelo mesmo conceito da divisibilidade por 10. Tá bom? Um número ele é divisível por 100 quando ele é terminado em 2 zeros. 0, 0, ou seja, 2100 ele é divisível por 100 porque ele termina em 2 zeros. O número 12.000 ele é divisível por 1000 porque ele termina em 3 zeros. Então, o número 12.000 ele é divisível por 1000. O número 400 ele possui 2 algarismos no final, o que faz ele divisível por 100. Vale ressaltar que o número, quando ele é divisível por 1000, ele também é divisível por 100 e também é divisível por 10. Quando o número ele é divisível por 100, ele também vai ser divisível por 10. Tá bom? Obrigado a você que ficou até aqui e até a próxima aula.